Nós estamos falando sobre os descendentes de Cã e na aula passada tratamos a respeito do mais proeminente deles, Nimrod. Na aula de hoje falaremos sobre outros descendentes de Cã, os egípcios, os cananeus e os filisteus. Em Gênesis 10, 13 está escrito: Misraim gerou a Ludim, a Anamim e a Aleabim, a Naphtuim. Pois bem, esse primeiro, Misraim, é o nome bíblico para o Egito. Deste filho de Cã surgiram as diferentes tribos que formaram a base da cultura egípcia e também aqueles que ocuparam o norte da África. Eles ocuparam aquela área ali do Vale do Nilo, mais ao norte do continente africano. Note como o próprio Deus está por trás de todos os povos, todas as nações, inclusive aquelas que, dentro do seu plano, viriam a se tornar inimigas do povo de Deus. É importante alertar aqui para o seguinte: não devemos achar que o Egito sempre foi um inimigo de Deus. Não. Ele também foi refúgio para Abraão, foi refúgio para Jacó e, inclusive, para o menino Jesus, quando este fugia de Herodes. Lembra? Aqui uma imagem da região ocupada pelos descendentes de Misraim, os egípcios. Agora Gênesis 10, 14. A Patrussim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Cafitorim. Observe agora que este versículo 14 ele revela que os filisteus se originaram de Casluim. Foi dentre os filisteus que surgiu Golias, o inimigo de Davi, aquele gigante que foi derrotado pelo pastor de ovelhas com uma pedrada na cabeça. Onde os filisteus habitaram? Eles foram povos do mar, surgiram naquelas ilhas ali do Mediterrâneo, já próximo do território de Israel. Ora, se os filisteus foram descendentes de Cã, então eles não foram povos de origem árabe, porque os árabes normalmente estão relacionados aos descendentes de Sem. Sendo assim, você pode considerar que os filisteus foram povos de origem do mar Mediterrâneo e também do Egito. Uma origem mediterrânea egípcia, vamos dizer assim. Aqui uma imagem dos filisteus, como eram povos que navegavam bastante ali pelo mar Mediterrâneo, abaixo do continente europeu. Então, aqui nesta imagem, nós temos tanto o exército filisteu quanto seus barcos ao fundo. Gênesis 10, 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Este Canaã foi justamente o pai, o ancestral, o antepassado que deu origem àqueles povos que habitaram na terra prometida, a terra de Canaã, daí o mesmo nome. Inclusive, esse Sidom, filho de Canaã, primogênito dele, fundou a famosa cidade portuária dos fenícios, aqueles navegantes e comerciantes famosos da história geral. Com respeito a esse Et, ele foi o que deu origem aos hititas, que habitaram na Turquia Ocidental ou Anatólia. Esses hititas, eles se tornaram grandes rivais do Egito. Então você está sabendo agora que Canaã, além de ter gerado os cananeus, que ocuparam toda a região de Canaã, também deu origem aos fenícios e aos hititas. Aqui temos uma imagem dos fenícios, esses navegadores comerciantes, negociando tecidos da cor púrpura, muito valorizado pela realeza, de qualquer que fosse a nação. Gênesis 10, 16 diz assim: aos jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus. Você deve saber que estes nomes terminados em eus aparecem o tempo todo quando Israel entra em Canaã, não é verdade? Os jebuseus, por exemplo, eram os donos originais de Jerusalém, sabia disso? A Jerusalém que viria a pertencer aos hebreus. Então, se alguém perguntar para você, Jerusalém pertencia a quem antes de os hebreus tomarem essa cidade para si?
Jerusalém pertencia aos jebuseus, um dos povos cananeus. Esses cananeus, eles se espalharam por Canaã em clãs locais, isto é, comunidades lideradas normalmente pelo parente mais velho, o patriarca. Falando especificamente desses três tipos de cananeus, os jebuseus, amorreus e girgazeus, estes habitaram nas regiões montanhosas de Canaã. Ah, professor, mas às vezes eu fico pensando, esse povo habitava em Canaã antes. Como é que os hebreus chegam lá e tomam para eles e a gente vai achar isso justo? Você não pode se esquecer de que nada daquilo que possuímos é permanente. Afinal de contas, nós somos apenas mordomos daquilo que pertence, na verdade, a Deus. Se Deus decidiu que a terra deveria passar para os hebreus, ele tem autoridade para isso. Afinal, ele é o verdadeiro dono da terra. Nós somos apenas passageiros neste mundo. Nenhuma terra pertence a nenhum povo de forma definitiva, entende? A terra pertence mesmo a Deus. E se ele decidiu que ela deveria passar para os hebreus, não temos nada com isso. Aqui uma imagem de como é que era Canaã antes dos hebreus entrarem para tomá-la como terra prometida. Ela era dividida em várias, vamos dizer assim, cidades e estados, com suas próprias fortalezas. Não à toa, quando Josué e o povo de Israel entrou em Canaã, eles tiveram que enfrentar os habitantes de Jericó, que viviam numa cidade também assim, murada, completamente cercada, aparentemente inacessível, porém, com o poder de Deus, as muralhas de Jericó caíram e Josué e o povo pôde, assim, tomar aquele lugar. Gênesis 10, 17. Aos heveus, aos arqueus, aos sineus, a lista continua, mostrando os outros povos cananeus. Como eu falei, eles normalmente terminam em eus, então é fácil memorizar. Esses três povos específicos agora habitaram na região norte de Canaã, ali naquela região do Líbano. Versículo 18 agora. Aos arvadeus, aos zemareus e aos amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Veja que o texto nos informa que eles se espalharam. Portanto, mesmo aquelas regiões não citadas aqui, com certeza foram ocupadas pelos cananeus. Eles ocuparam toda a região de Canaã, cada canto daquela região. Com respeito a esses arvadeus e zemareus, eles ficaram na costa da Síria, mais voltada para o mar Mediterrâneo. Então, eles moravam em cidades-estado costeiras, próximas da costa. Já os amateus foram mais para o interior. Ficaram ali, mais para o centro da Síria, na cidade de Amá, daí Amateus. Você pode fazer essa relação. Versículo 19 diz: E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. Aqui temos um mapa mostrando a região de Israel. E essas duas áreas amareladas dizem respeito ao estado da Palestina. Veja que essa região aqui, acinzentada, diz respeito a Israel. E só as duas regiões amareladas correspondem ao estado da Palestina. Então, nós temos que, dentro do imenso território de Israel, que se vê aqui, aquilo que é conhecido como Cisjordânia, essa área amarelada maior, pertence ao estado da Palestina. E essa região menor, costeira ao mar Mediterrâneo, conhecida como faixa de Gaza, pertence também ao estado da Palestina. Conclui-se daí que dentro da região de Israel nós temos duas áreas que são dos palestinos, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Aqui nesse mapa nós temos os limites mencionados no texto, os limites da região que foram ocupadas pelos cananeus e os descendentes de Cã, que vieram para cá. Então,
você vê que os filisteus ocuparam essa região costeira aqui, e temos o nome de Gaza, que era o lugar mais famoso dos filisteus. Temos que os fenícios ocuparam Sidom, ocuparam Tiro, também regiões costeiras. Aqui no sudeste, temos o limite da região em Sodoma e Gomorra. Pode-se dizer que toda essa área, como se vê nessa imagem, foi habitada pelos descendentes de Cã. Mas o que nos interessa aqui é saber que a terra prometida, Canaã, ficava para cá, do Rio Jordão para o oeste. Seu limite terminava aqui, por causa, é claro, do Mar Mediterrâneo. Portanto, o que nos interessa é essa faixa central aqui, a terra prometida, que viria a pertencer ao povo de Israel. Gênesis 10, 20 diz assim: são estes os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Olha como é que Deus organizou a humanidade em 4 categorias: famílias, pela menção do sangue; línguas, envolvendo aí a comunicação; terras, referindo-se à geografia; e nações, aí já tratando de um aspecto mais político. Essa foi a divisão que Deus fez. Ao criar aqueles idiomas em Babel, Deus fez surgir vários e vários povos que se agruparam, primeiramente em famílias, com uma língua própria, originada em Babel, ocuparam terras específicas e formaram ali nações. Aqui uma imagem procurando resumir tudo que foi ocupado pelos descendentes de Cam. E aí pense não apenas naqueles que habitaram no continente africano, não. Pense nos africanos, pense nos cananeus, pense nos fenícios, os navegadores comerciantes, pense nos filisteus, do qual viria Golias. Diante do que vimos, podemos crer que Deus, ele ama a diversidade, pois não criou uma massa uniforme, não. Ele criou um mosaico de povos, cada um com sua identidade, sua própria língua e seu território. Se Deus quis assim, então devemos, é claro, respeitar as diferenças culturais, linguísticas que existem no mundo. Todas elas fazem parte do plano de Deus para a humanidade. A divisão em línguas, meu irmão, minha irmã, não foi apenas um castigo de Babel, não. Essa divisão também foi uma forma que Deus encontrou para impedir que o mal se concentrasse em um só lugar. Se os homens se unem uns aos outros para praticar o mal, imaginem se todos nós falássemos a mesma língua, o mesmo idioma. Com certeza isso facilitaria em muito as alianças para fazer maldade.